doenças que são transmitidas aí de animais para humanos, que também de humanos também para animais, né? Por isso, hoje, a gente vai conversar um pouquinho com o nosso veterinário, dar continuidade no assunto aqui com ele, o João Neto, que estava agora há pouco, né, na entrevista, e ele está aqui junto conosco ao vivo, para a gente saber, além, né, do câncer de próstata, existem também outras doenças, né, que acometem os pets. E aí, tudo bom, João? Vamos dar continuidade aqui nesse assunto, claro, primeiramente. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. A questão do câncer de próstata, então, quer dizer que a gente tem que castrar. Seria interessante castrar os animais para poder evitar. Isso. Ali, os animais de meia idade, idosos, então já a recomendação é que sejam castrados, né? Sim. Então a gente estava conversando sobre o medo da anestesia. Então o paciente que vai ser castrado, ele vai passar por uma avaliação, né? Sim. Então se a gente não utiliza esse paciente para reprodução, a gente pense na castração, tá? Na avaliação a gente vai coletar exames, a gente vai fazer ultrassom, vai ver que tá tudo bem com a saúde e aí vai conseguir fazer um procedimento seguro, tá? Então, assim, não existe outra terapia alternativa que seja tão eficiente quanto a castração. Então, para que a gente vai embora no mesmo dia? Isso. É tranquilinho em casa? É tranquilo, muito tranquilo, tá? É um procedimento que sim gera um desconforto doloroso, né? Porque a gente tá ali fazendo sutura, né? Mas o paciente chega num período cedo na clínica e ele já está indo embora no mesmo dia, tá? O pós-operatório também é muito tranquilo, né? Pessoas ficam bem preocupadas com o pós-operatório. Ah, ele não vai ficar quieto, ele vai ficar lambendo. Então, vai ter que usar uma proteção, então aqueles cones que a gente coloca no pescoço, a roupinha cirúrgica, né? Que é aquele famoso colã. Então, assim, não pensar no pós, né? Pensar sempre no benefício para que a gente consiga ter aí o nosso cãozinho que só vivia 12 anos, 14, 15, 16, com melhor qualidade de vida. Com certeza. E hoje em dia tem até tem SUS, né? Para cachorro também? Tem lugar para cachorro também? Não. Então, aqui... Teve acho que a gente teve aqui algum lugar que estavam fazendo castração, não foi? Para quem não tem muita condição. Então, aqui em João Pessoa tá se começando essa política pública aí de castração, de tratamento dos animais, principalmente aqueles que não têm, né, a condição de um tratamento particular, né? Mas o serviço público, que é o que a gente tem, é o Centro de Zoonoses, consegue fazer alguns procedimentos de castração, mas assim, existe uma fila, existe um tempo, então demora, se você tem um pouco de condição, é melhor que invista, né? Do que esperar por aquela fila, né? Enfim. É verdade. O que é que eles sentem? Após castração? Não, o que é que eles sentem quando tem o câncer de próstata? Então, quais os sintomas, né? Quais são os sintomas? É muito difícil que a gente espere, ei, eu tô sentindo isso. Então, são alguns sinais que o animal vai trazer, né? Vai mostrar pra gente. Então, disquesia, quando for fazer cocô, ele vocaliza, ele chora pra fazer cocô. Ele tem episódios de sangue na urina, né? Que é hematúria. Tá? Ele começa a fazer também xixi em locais que ele não fazia comumente, né? Abdominologia, que é a dor abdominal, tá? Então, a próstata tá ali próximo de outros órgãos abdominais. Então, quando ela é inflamada, quando ela é alterada, ela vai sim trazer desconforto abdominal. Então, assim, são sinais genéricos, porém a gente tem que ficar atento, principalmente para os cães de meia idade a idosos que não são castrados. Qual tipo de tratamento que existe para quem tem pet com câncer de próstata? Então, quando diagnosticado, a gente chama de padrão ouro, né, do diagnóstico, o paciente ele passa por uma ultrassonografia, né? E aí, na ultrassonografia, a gente constata que está inflamada, está aumentada de tamanho, o paciente vai receber anti-inflamatório, se preciso, antibiótico, antes do procedimento cirúrgico, e aí ele é encaminhado para a cirurgia. Como é uma doença andrógeno dependente, né, então é hormônio, a partir do momento que a gente retirar os testículos, deixou de produzir a testosterona, e aí a próstata automaticamente ela começa a ser desinflamada. Tá? Então, assim, o tratamento... Tem de quimioterapia também para cachorro? Isso. Se for constatado o câncer, aí sim, precisa de um oncologista para fazer o planejamento de um tratamento quimioterápico. Rapaz, olha isso, tá vendo? Quais são os outros tipos de doenças que podem acometer? Cães, assim, de meia idade. Então, a gente orienta muito com relação aos problemas urinários e a doença renal crônica, né? Para cães de pequeno porte e que tenham raça, Shih Tzu, Lhasa, o Maltês, o Spitz, que está muito presente hoje na família, as doenças dermatológicas, tá? E cães de grande porte, Pitbull, American Bully, Bulldogs.
cardiomiopatias, tá? Então, assim, existem algumas classes de cães, né, que a gente tem algumas predisposições raciais. Então, é muito abrangente a quantidade de doenças. É verdade, o Lhasa realmente porque eu tenho um Lhasa em casa hoje, né, tô pequenininho, antes eu tinha o Chow-Chow, aí morreu. E aí eu tenho um Lhasa e ele teve, logo no comecinho, um doencinha de pele mesmo. Doença de pele, dermatopatias. Mas será que foi por conta dos pelos? Dos nós? Né? Que então, às vezes fica alinhado. Aí agora eu deixo sempre ele bem baixinho. Bem baixinho. Por conta que ele sofre muito. Quando ele tá com muito pelo, ele fica cheio de nó. Então, essas raças com pelo longo, a gente precisa manter essa manutenção da pele e do pelo, né? Mas algumas raças, elas têm predisposição ao aparecimento de dermatopatias. Então, com a melhoria genética, né, infelizmente os defeitos também vêm junto. Né? Então, as raças, quando muito próximas do que a gente chama de padrão de raça, né, o defeito ele também é muito mais presente. Então, Shih Tzu, Lhasa, Maltês, são doenças bem comuns. A leishmaniose é uma das doenças que matam, né? Isso. Pode passar para humanos? Sim. Tem gente que fica assim, será que passa com contato com os humanos? Então, a leishmaniose é uma zoonose, né? Como você bem falou, a zoonose é aquela doença em que pode ser transmitida tanto para animais quanto para pessoas e aí, né, é infecto contagioso. Então, a leishmaniose é transmitida por mosquito, tá? É uma doença subclínica, então o paciente ele tem a doença e não está sabendo ainda. Enfim, os sintomas começam a aparecer com uma cronicidade e quando a gente vem perceber, né, quando a gente vem diagnosticar, infelizmente, muitas das vezes não tem como a gente reverter aquela alteração. Então, são sinais também muito inespecíficos, então, sinais de doenças de pele, então deixa de se alimentar, enfim, tem febre, tá? Fica inapetente, então são sinais inespecíficos, mas que a gente tem que se ater e é importante que a gente frise que o cão, ele não vamos dizer assim, o causador da leishmaniose, tá? O grande vilão da leishmaniose é o mosquito, tá? Então, se a gente gosta, se a gente ama o nosso pet, tanto cão quanto gato, a gente tem que se preocupar com repelência, tá? Então, não adianta a gente diagnosticar e achar que aquele cachorro está sendo ali o grande, como eu posso dizer, tá albergando só doença e passando doença. Não, a gente tem que acabar com o mosquito, tá? Então, ele não está sendo... Ele está sendo vítima, como também nós somos. Nós somos do mesmo jeito, né? Gente, deixa eu te fazer outra pergunta, né? Porque, assim, tem a leishmaniose, tem a doença do carrapato também, que é uma doença muito perigosa, né? Isso. Tem que ter muito cuidado. Como é que é isso? Importante. Tem que ter cuidado também, gente, que tem pessoas que dormem com bicho em cima da cama. Eu não sou muito a favor desse negócio de dormir com cachorro, não. Tudo bem, você ama seu cachorro, abrace, pegue, beije. Esse negócio de botar cachorro em cima da cama, o que você me diz sobre isso? Porque eu já recebi várias pessoas que disseram que não é legal você botar cachorro em cima da cama. Às vezes pega algum tipo de bactéria, enfim, né? Existem também as dermatopatias que existem neles, que passa pra gente. Então tem que tomar cuidado, claro que tem que ter uma higienização, né? Eu não vou chegar à parte afetiva, porque eu também coloco meus animais na minha cama. Olha, né? Tá vendo? Tô perguntando porque eu não boto o meu de jeito nenhum, não deixo ele subir nem no sofá. Mas tem que estar higienizado, enfim. Tem que fazer aquela manutenção semanal. Sempre limpar a patinha, né? Porque às vezes sai pra passear, vai pra rua, tá no chão, volta, pisando. Aí sobe em cima da cama, sobe em cima do sofá. Assim, tem que ter o maior cuidado, não tem? Não, tem que tomar cuidado, principalmente com o carrapato, tá? Então, é bom a gente frisar também que pessoas, né, vão ao pet shop, escuta de fulano de tal, cicrano, dizendo, eu dou comprimido e passa 6 meses, passa 1 ano e eu não preciso mais me preocupar com o carrapato, tá? Então, eu venho dizendo nas minhas consultas que isso não é uma prática correta, né? A gente chama isso de uma prática off-label, né? Que está fora de bula, está extra-bula, tá? O que a gente tem no mercado são algumas tecnologias de deposição do medicamento, tá? Que pro carrapato vai fazer a morte, né, dele, tá? Então, assim, tem que se ater à bula, tá? E o carrapato, ele é capaz de transmitir 5 doenças, né? Então, assim, carrapato não é amigo de jeito nenhum, tá? Então, se a gente tem aquele comprimido que dura 1 mês, em 1 mês a gente vai ter que mudar e vai ter que fazer novamente. Se a gente tem aquele comprimido que só dura 3 meses, a gente vai ter que repetir por 3 meses. É uma prevenção, não é tratamento, é prevenção. A gente não pode fazer com que o carrapato
esteja no cão. Teve um dia que eu cheguei do pet shop e é bom todo mundo se atentar a isso, quem tem pet, né? De sempre olhar o seu pet todo, porque o meu veio com 2 carrapatos. Então, assim, ele veio todo limpinho, cheirosinho. Aí você pega e tal. Aí, quando eu tava pegando nele, eu senti aquele negócio. Não, nada é isso. Pensei que era um carocinho, alguma coisa. Quando eu vi, era um carrapato. Não é porque tá indo tomar banho que tá ficando limpo pra sempre, né? Porque às vezes fica lá esperando, né? Aí tá esperando, sei lá, de repente outro cachorro passa, sei lá, o bichinho anda assim, sabe? Entendeu? De uma gaiolinha pra outra. E aí acontece, infelizmente. Né? E aí é preciso que esteja com prevenção. Tá? Então tem que estar em dia com comprimido, com coleira, com spot-on, enfim, tem que fazer prevenção, carrapato, prevenção. É isso mesmo. Obrigada, viu, doutor? De nada. Sua participação aqui, muito bom, gente. Olha só, projeto social